Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Luiz, sou voluntário e professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estamos aqui mais uma live do IPC, com o tema Como desenvolver a saída lúcida do corpo. Então vamos falar sobre esse assunto durante 1 hora. Convido vocês a participarem, tirarem dúvidas, questões, enviando as suas perguntas através do site. E assim que chegarem as perguntas, eu vou respondendo. Então vamos lá, pessoal. Como desenvolver a saída lúcida do corpo? Primeiro vamos conceituar esse fenômeno, que é a saída lúcida do corpo. Então ele tem vários outros sinônimos, como projeção consciente, desdobramento, projeção astral, saída do perispírito. E aqui na Conscienciologia chamamos de projeção da consciência. O que seria em si a projeção da consciência? Primeiramente, estamos aqui, eu aqui na palestra e vocês do outro lado, num estado alterado de consciência chamado vigília física ordinária. Em vigília física ordinária, estamos lúcidos, orientados, coerentes, interagimos com as pessoas, com ambientes intrafísicos e tudo mais. Só que agora, nesse momento, estamos, vamos dizer assim, num estado onde os 4 veículos de manifestação da consciência estão aqui encaixados. O corpo físico, que é esse que vocês estão vendo, o energossoma, que são as energias do corpo físico mais do psicossoma, o psicossoma, que seria o veículo da projeção lúcida da consciência, que é um veículo igual ao seu, que sai fora do corpo, interage, vai para a dimensão extrafísica, com esse mesmo nível de lucidez que estamos aqui, em vigília física ordinária. E depois temos outros veículos chamados o mental soma, que é o veículo do discernimento das ideias, da nossa cognição. Então, a projeção lúcida é a saída do psicossoma, do corpo, para a dimensão extrafísica. Então, o conceito do fenômeno é esse. Esse fenômeno ele acontece esporadicamente em qualquer pessoa. Não existe crédulo, idade, raça, posição política, intelectual, social. Ele é apenas um fenômeno parafisiológico que, às vezes, algumas pessoas elas têm. Então, durante a minha vida, encontrei algumas pessoas que não sabiam a mínima ideia que existia projeção consciente. E, às vezes, relatavam, olha, hoje eu acordei em pé, olhei para a cama lá dentro do meu quarto e vi meu corpo. Pensei que estava morto, me desesperei, saí correndo, depois eu acordei. Tem outros tipos de projeções que elas acontecem em momentos muito singulares, momentos em que nós estamos entre a vida e a morte biológica, que é chamado as EQMs, ou experiência de quase morte. Muito documentado, muito estudado, televisionado, já foi inclusive tema de novela. Então é aquele fenômeno que a pessoa está ali no limite entre a vida e a morte, às vezes a pessoa está numa cirurgia de grande porte, às vezes a pessoa está num coma induzido, numa
UTI e de repente ela se vê com outro corpo, né? Fora de seu corpo, e segundo N relatos, a pessoa relata, olha, estavam fazendo cirurgia lá no meu peito, no centro cirúrgico, e eu vi o médico, eu vi o enfermeiro, eu vi a equipe, eu saí do centro cirúrgico, eu andei no corredor, e começa a relatar um monte de coisas, que depois a gente vai verificar e é isso mesmo. Ou a pessoa estava lá entubada na UTI, quando ela volta, ela, olha, pessoal, teve algumas coisas muito estranhas aí que eu não consigo entender. Eu estava lúcido fora do corpo, com esse visual aqui, eu andava entre vocês, eu sei até o que vocês falavam a respeito do meu estado de saúde. Isso também é um estado, é uma projeção consciente, só que num estado mais limítrofe, ali entre a vida e a morte, que nós chamamos de EQM. Todo mundo estuda a experiência de quase morte. Então, a projeção consciente, ela ocorre ocasionalmente. O objetivo aqui no IPC, a gente estudar e desenvolver a projeção lúcida de uma forma profissional, de uma forma lúcida, orientada, coerente, e que isso ocorra conforme a força de vontade do pesquisador. Mas daí, para que ter projeção consciente? Né? A primeira pergunta, né, vamos dizer assim, do projeto de pesquisa, né? Por quê? Qual é a utilidade? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar em cima dessa ideia. Você dormiu no seu quarto, você acordou lúcido, fora do corpo, viu o seu corpo físico, viu o corpo ali do marido, da esposa, caminhou dentro de casa, viu as outras pessoas dentro de casa, os cachorros, os gatos, os pets, e voltou para dentro do corpo. Qual é a vantagem, né? Qual é o ganho que isso proporciona ao pesquisador? Primeiro, pessoal, de uma forma pontual, de uma forma através de pesquisa, experimentação, sem crédulo, sem religião, não precisa nem do IPC, nem da Conscienciologia. Você comprovou, através do autoexperimentação, que existe vida após a morte, que é uma das grandes questões universais dentro da filosofia e da religião. Então, você, através da autoexperimentação, você liquidou com esse assunto. Você comprovou que existe vida após a morte. Esse é o primeiro mega ganho. Agora, se a gente for aprofundar essa questão, esse ganho, existe vida após a morte, isso muda toda a vida da pessoa. Você muda o seu paradigma, o modo com que você vê as pessoas e o mundo. É uma virada da forma de você olhar a vida e você mesmo, através da autoexperimentação. Segundo, você elimina o que muita gente chama o pai e a mãe de todos os medos, que é a tanatofobia, ou seja, o medo da morte. A pessoa que sai fora do corpo lucidamente e vê que eu não sou o corpo biológico, mas eu estou habitando o corpo biológico, no momento que esse corpo biológico passar pela morte biológica, a vida continua. Só que de outra forma de se manifestar, através do psicossoma, em outra dimensão. Mas a vida, a consciência, você, eu, isso continua. Um outro ganho bem interessante, pessoal, é você ter, vamos dizer assim, reencontros, só que agora em outra dimensão, extrafísicos. Então, durante algumas projeções, nós podemos reencontrar nossos entes queridos, que já passaram pela morte biológica. O avô, a avó, a mãe, o pai, às vezes até os filhos. Isso também é bem impactante e também muda muito a forma com que a gente vê as coisas. Ou seja, a mortalidade, né? Ela cai por terra abaixo.
A sensação de perder uma pessoa, ela também cai por terra abaixo. Se você tem a morte de um parente, de um familiar, e você consegue desenvolver a projetabilidade lúcida, você pode continuar tendo contatos extrafísicos com essa pessoa. Certo? Isso é só alguns ganhos. Outros ganhos, pessoal. Nós não somos dessa dimensão. Nós estamos chamando aqui de intrafísica. A dimensão que tem as necessidades fisiológicas, o sexo, o dinheiro, o poder, ter que trabalhar, a porta, o carro, a parede. Tudo isso é dimensão intrafísica e é passageiro. Igual ao nosso corpo biológico. Você vendo que você se manifesta de forma lúcida na dimensão extrafísica, também muda muita coisa. A forma com que você encara a sua vida, o seu dia a dia, o seu propósito de vida nessa dimensão muda. E ao mesmo tempo, você reencontra muita coisa na dimensão extrafísica, onde nós chamamos de paraprocedência. Ou seja, a nossa procedência, de onde nós viemos, verdadeira. Existe local, endereço, forma. Nós estávamos lá antes de ressomar, ou de renascer, ou de reencarnar, como vocês queiram. Então, esse é algum dos ganhos para a gente desenvolver a projetabilidade lúcida. E o conceito de projeção a gente falou agora. Agora vamos entrar na fisiologia da projeção consciente. Então, a projeção consciente é um fenômeno parafisiológico, da parafisiologia da consciência. Ela ocorre esporadicamente nas pessoas e nós queremos que ocorra agora de forma controlada, certo? Então, para isso, vamos estudar um pouco da fisiologia desse fenômeno. Então, nós estamos aqui, vamos pegar só o corpo físico e o psicossoma, que é esse que sai fora do corpo. Eles estão encaixados. O que faz a cola, a liga entre os dois, são as energias, que nós chamamos de energossoma. É como se fosse uma cola, um ímã, que imanta um corpo no outro. Para que o psicossoma ele saia, se descoincide, exteriorize do corpo físico, é preciso que ocorra a aceleração das nossas bioenergias. E nessa questão de aceleração das bioenergias é onde a gente começa a entrar com técnicas para o desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Então nós vamos trabalhar aqui nessa live muita questão do trabalho consciente com as bioenergias, onde você, pesquisador, pode acelerar as suas bioenergias, o seu energossoma, de forma autônoma, provocando a própria saída lúcida fora do corpo. Eu vou ler agora aqui 3 perguntas, pessoal. Uma pergunta da Adriana Braga. Como chamamos as projeções tidas algumas vidas passadas, vendo a vida atual? Então, é assim, Adriana, isso é um fenômeno dentro do outro. Então, se a pessoa está falando de vidas passadas na vida atual, o primeiro fenômeno que está ocorrendo é chamado retrocognição. A pessoa está tendo lembrança de uma vida passada ou de um período extrafísico. Se porventura nessa vida passada a pessoa já tinha desenvolvido a projeção consciente, ela pode lembrar da projeção consciente que ela teve numa vida passada, num outro corpo, num outro local e numa outra época. Então isso se chama retrocognição, recuperação de memória de projeção de vida passada. Ok, Adriana? Outra pergunta. Quais as formas mais eficazes de rememoração das projeções? Essa pergunta é bem interessante, tá, Adriana? Então, o fenômeno da projeção consciente, ela ocorre praticamente todas as noites com todos nós. E às vezes eu brinco até com o meu cachorro, os pets, os animais, eles também têm a projeção consciente. Então vamos lá, você
saiu fora do corpo, teve todo um período extrafísico de vivência, e agora vai fazer a fase de interiorização do corpo e tem que rememorar. Essa é a sua pergunta. Então, existem vários gargalos, várias dificuldades, Adriana. Uma é sair lúcido fora do corpo. A grande maioria das pessoas sai fora do corpo com o psicossoma sonambulizado. Ou seja, ele está ali em estado sonambúlico, ou seja, ele não está tendo experiência para rememorar as coisas. Essa pessoa, ela não vai se lembrar da projeção consciente dela. Ela vai ter que se desenvolver para estar lúcido durante o período extrafísico. Se você não está lúcido, você não tem cognição. Se você não tem cognição, você não tem memória para rememorar, que essa é a sua pergunta. Mas vamos lá, como rememorar a projeção consciente? Então você teve a sua experiência extrafísica de psicossoma, certo? Quem teve a experiência extrafísica foi o psicossoma. Esse corpo físico, ele ficou lá na cama, sonhando. Ou seja, este cérebro aqui, deste corpo, ele não captou a experiência fora do corpo. Ou seja, ele está vazio de informação e de rememoração, porque ele não participou dessas experiências. Quem participou dessas experiências foi o psicossoma, e dentro do psicossoma tem paracérebro, que é o que registra tudo. Ou seja, as memórias, as informações estão lá dentro do paracérebro. E agora, quando a gente faz o período de interiorização da consciência, a gente tem que fazer a rememoração dos acontecimentos extrafísicos para o corpo físico. Ou seja, a gente tem que fazer o download das ideias. Isso também é muito difícil. Então a gente lança em mão várias técnicas. Algumas técnicas, elas são a nível de trabalhar com o cérebro físico. Ou seja, memória e atenção, a gente tem que estar desenvolvendo muito. Sempre. Sempre atento e sempre com muita memória. Segundo, desenvolver uma técnica que ajude esse cérebro a fazer o download da experiência extrafísica, para que ocorra a rememorização. Para isso, nós temos algumas técnicas. Primeiro, começar a anotar tudo que é sonho. Você vai ter um diário projetivo do seu lado. Então, hoje é dia 16, diário projetivo. Olha, só sonhei que eu estava conversando com os meus pais. Com o andar do desenvolvimento do hábito disso, de você rememorar e registrar o que aconteceu no período da noite, o seu cérebro ele começa a ter mais nível de rememoração da experiência extrafísica. E assim você vai, aos poucos, relembrando. Ok. Outra pergunta. Também tive uma projeção rememorativa no período extrafísico entre a minha vida atual com todos os detalhes. Vamos ver se eu entendi então, pessoal. Entre uma vida e outra, nós vivemos o período extrafísico, certo? Então eu nasci em 1973, tá? Eu não sei da minha última vida, mas vamos por hipótese de dizer que eu dessomei, morri em 1900. Então eu passei 73 anos lúcido, orientado, coerente, como eu estou aqui, só que de psicossoma na dimensão extrafísica. E lá aconteceu um monte de coisa. Foram 73 anos de vivências, de experiências, de troca, de passeios, de estudos, de visita, de conversas, de adquirir conhecimento, tem um monte de coisa, certo? No estado extrafísico, né, que é esse estado entre uma vida e outra, nós podemos ter um tipo de projeção. Então, se você está de psicossoma, olha só, nós estamos agora com 4 veículos: corpo físico,
energossoma, psicossoma e mentalsoma. Agora eu passei pela minha dessoma, tá? Meu cérebro aqui se apagou, certo? Então eu fico de psicossoma e de mentalsoma, apenas. Então, para ter projeção no período extrafísico, só existe um tipo de projeção, que é a projeção de mentalsoma. Quando o mentalsoma, ele sai de dentro do psicossoma e vai ter experiência na dimensão mental somática. Então, se você relatou que rememorou essas experiências, elas têm que ser desse nível, certo? Verifica isso, verifica se é esse tipo de projeção e seus estudos seguem. Outra pergunta aqui, pessoal. E quando eu estou dirigindo pela cidade, me vejo no futuro e todos os edifícios e formas de transporte são obsoletos, como se a civilização se encaixasse na atual, eu estou em outra realidade, mas não sei o que é. Como chamamos isso? Ó, acontecer isso não é bom, pessoal, tá? Quando estou dirigindo, então assim, pessoal, não tenham estados alterados de consciência quando você esteja dirigindo. Não é para ter, não é, gente, é perigoso. O estado alterado de consciência, ele é um estado alterado desse de vigília física ordinária. Vigília física ordinária existe e tem uma necessidade. Por quê? Nos deixa com segurança nessa dimensão intrafísica. Então, se você está dirigindo e você tem um outro estado alterado de consciência, na hora, minha indicação é você cessar esse estado alterado de consciência e dirigir para que não ocorra um acidente e não coloque a sua vida e a vida dos outros em risco. Agora, se tem um estado alterado onde indica futuro, isso se chama pré-cognição. É o outro estado alterado de consciência. Outra pergunta, da Maria de Falsas. Tenho muitas projeções semiconscientes. Só quando estou lá, não estou consciente que estou projetada. Como fazer para estar lúcida lá? Então, Maria, você entra no maior escopo do nível de projetabilidade lúcida de todo mundo, que é a projeção semiconsciente. Vou mostrar o livro aqui para vocês, tá? Isso aqui é o Projeciologia, Tratado das Experiências Fora do Corpo. O melhor e o maior tratado sobre experiência fora do corpo, do professor Valdo Vieira. E aqui nós temos uma escala de lucidez da Consim projetada, que vai de 0 a 100. Então, 0 é aquele que nós falamos no início. A pessoa está sonambulizada, ela está no estado catatônico, comatoso, lá fora do corpo. E ela não vai se lembrar de nada, porque a cognição dela é 0. Até chegar a 100, que é um estado de cognição maior que esse que nós estamos agora, em vigília física ordinária. Mas a imensa e a maioria das projeções conscientes, elas orbitam o que nós chamamos de projeção semiconsciente, que é a escala de 40% a 60% de lucidez na dimensão extrafísica, onde nós misturamos sonho e projeção. Então, nós estamos projetados, lúcidos, e daqui a pouco nós entramos com informações de sonho. Coisas que não existem, são fantasias, são, vamos dizer assim, o cérebro metabolizando o que aconteceu nas últimas 24 horas, e tudo isso contamina a projeção, certo? A pergunta da Maria, como estar mais lúcida lá na dimensão extrafísica? Maria, trabalhando as suas energias conscienciais e fazendo a exteriorização das energias. Então, se você está projetada, semiconsciente, naquela assim, olha, eu estou projetado, mas a minha memória vem e vai, parece que eu apago, parece que eu vou dormir, vou perder a experiência, você exterioriza todas as suas energias, que o seu nível de lucidez extrafísica vai aumentar. Por quê? Porque a energia, ela é algo semi-denso, semi-material. Então, nós saímos fora de corpo com o psicossoma e com o lastro das energias.
As energias elas ficam no corpo físico e um pouco no psicossoma. Esse lastro de energia, às vezes, ele inibe a nossa lucidez na dimensão extrafísica. Então, se você se notar projetada, mas naquele apagar e não apagar da sua consciência, da sua lucidez no estado projetivo, saia fora do corpo, que você saia fora do corpo, não. Exteriorize as suas energias, que você vai aumentar o nível de lucidez extrafísica. Mais uma pergunta. Mas isso não acontece por minha vontade. É a pessoa que nós falamos de estar dirigindo e acontece estado alterado de consciência. Sim, mas nós vamos ter que educar isso aí. Várias coisas não acontecem pela nossa vontade, como os sonhos, ou como as projeções, ou como muitas outras coisas da nossa fisiologia e da nossa fisiologia, mas para tudo tem técnica para que a gente seja, vamos dizer assim, o senhor de todas as nossas manifestações parapsíquicas, certo? Voltando lá, pessoal, como trabalhar as energias para que a gente desenvolva a projetabilidade lúcida e para que a gente tenha mais lucidez fora do corpo. Então, nós temos uma técnica que chama mobilização básica das energias, que todo mundo pode fazer em qualquer hora, em qualquer momento, aonde quiser. Que é você começa imaginando que você está agrupando todas as suas energias aqui no alto da sua cabeça. Certo? É como se você estivesse formando uma esfera de energia no alto da cabeça. E depois essa esfera vai começar a percorrer o seu corpo por dentro e por fora, do alto da cabeça até a sola dos pés. Chegando até lá, ela vai voltar até o alto da cabeça. E esse movimento você vai começar a aumentar de uma forma cada vez mais rápida e ininterrupta. Isso se chama circulação fechada das energias. Essa circulação fechada, ela pode chegar no estado que nós chamamos de estado vibracional. É quando as suas energias começam a vibrar de forma mais intensa. Quando você chegar nesse estágio, e se você não chegar nesse estágio também, tudo bem, você vai exteriorizar suas energias, ou seja, você vai jogar as suas energias para fora do seu corpo, por todos os poros, por todos os lados e por todos os sentidos do corpo. Esse movimento nós chamamos de exteriorização das energias. Você está exteriorizando as suas energias para fora. Após a exteriorização das energias, fizemos um outro movimento, que é o movimento de absorção. Você absorve as energias. Se imagine que você está absorvendo as energias do ambiente, do seu entorno, como se você fosse uma esponja absorvendo água. Então você vai se encher de energia. Então esses movimentos, juntos, eles denotam a mobilização básica de energia. No início, a pessoa pode não sentir nenhum sinal ou sintoma da mobilização básica de energia. Mas com o tempo ela vai começar a sentir sinais e sintomas dessa MBR, mobilização básica das energias. Só que a mobilização básica das energias, ela vai com o tempo flexibilizando as energias. As energias, elas são, vamos dizer assim, vou fazer uma analogia, igual a um treinamento cardiovascular, um treinamento onde você quer aumentar a sua massa muscular. Então, no primeiro dia de academia, onde você vai lá para sair do sedentarismo, você começa e faz um tipo de exercício. Passado uma semana, você não melhorou o seu condicionamento cardiovascular. Você apenas está investindo numa melhoria do seu processo cardiovascular. Da mesma forma, com uma semana de musculação, você não mudou o seu trofismo muscular e você não ganhou massa muscular. Mas, com o tempo, os efeitos vão ser evidentes. O seu corpo físico todo vai mudar. A nível celular, se você for lá,
fazer um exame de sangue, comparar o antes e o depois de um ano de academia, vai mudar todos os parâmetros. E se olhando no espelho, você vai ver que seu corpo físico teve ganhos. A mesma coisa com as energias. Não muda em um dia nem uma semana. É um trabalho para toda uma vida. Então, trabalhar com energia é algo daqui para sempre. Nesta vida e possivelmente em outras que nós vamos ter. Agora, essa flexibilização das nossas energias, elas vão ajudar a desenvolver a projetabilidade lúcida, porque ajuda o psicossoma a sair fora do corpo, ajuda o psicossoma a fazer o download das ideias, download das experiências que ocorreram na dimensão extrafísica. Então, pessoal, faço o convite de vocês trabalharem as suas energias. Temos no site de algumas instituições conscienciocêntricas bem detalhado como é que é a MBE e também a planilha de MBE e a planilha de estado vibracional. Ou seja, quantas MBE eu vou fazer durante o dia, quantos estados vibracionais eu vou fazer durante o dia e qual é a nota que eu vou dar para ele. Começa hoje, compara daqui a 6 meses, compara daqui a 1 ano, você vai vendo que você começa a desenvolver o seu autoparapsiquismo, que é uma das propostas aqui do IPC. Para você baixar essas planilhas que eu citei agora, é só você ir no www.icge.org. Essas planilhas estão lá, gratuitas, e você começa a fazer a autoexperimentação dentro de casa. Certo? A projetabilidade lúcida, a experiência fora do corpo, aqui no Tratado de Projeciologia, ela foi dividida em algumas fases para que a gente comece a dissecar fase por fase e ver onde é que é o bloqueio da minha projetabilidade lúcida. Então, temos a fase de vigília física anterior, que é aquela fase que nós estamos acordados e nós vamos nos preparar para dormir. Então, eu vou citar uma coisa bem grosseira, vamos dizer assim. Eu vou jantar uma feijoada com tudo que eu tenho direito, torresmo, orelha de porco, pé de porco, às 11 da noite. Vou comer com tudo que eu tenho direito e depois eu vou para a cama, sair fora do corpo. Pessoal, não dá, certo? Não dá por uma questão fisiológica. Todos os seus nutrientes, a fisiologia, o seu fluxo de sangue estará, vamos dizer assim, imbuído de fazer a sua digestão. Se o corpo físico, se toda a sua máquina somática está imbuído de fazer a sua digestão, você não vai ter projeção. Então, na vigília física anterior, nós temos que começar a investigar os nossos hábitos, as nossas rotinas, para ver o que a gente tem que mudar. Outro exemplo, eu vou tomar um balde de café, de estimulante, de chocolate, à meia-noite, e depois eu vou deitar para fazer projeção consciente. Mais um elemento dificultador, porque coloca o corpo físico em estado alerta. São substâncias que levam à excitabilidade. A projeção consciente, ele é algo que necessita de uma certa acalmia, para você acalmar o corpo físico, começar a dominar o corpo físico, para que o psicossoma saia lucidamente fora do corpo. Então, quanto mais problema, mais trabalho esse corpo nos der ali, no anoitecer, vamos dizer assim, na fase preparatória, que a gente vai dormir, que nós chamamos aqui de vigília física anterior, mais dificuldade nós vamos ter de projeção. Já vi acontecer um caso bem interessante. Às vezes a pessoa não tem projeção consciente, até por causa da disponibilidade da cama dela.
Então imagine, aqui está o pé da cama, aqui está a cabeça da cama, e do pé da cama para a parede tem 30 centímetros. Ou seja, a pessoa, ela imagina que toda hora ela está saindo fora do corpo e o psicossoma vai dar de cara na parede. O psicossoma, ele atravessa a parede, atravessa tudo, certo? E o nosso condicionamento físico? O nosso condicionamento físico, corpo físico, não atravessa a parede. Logo, o psicossoma não atravessa a parede. Logo, se eu tiver uma projeção e dar de cara com a parede, eu não saio fora do corpo, por condicionamento. Então, toda essa questão nós temos que trabalhar e desenvolver, para que o nosso período de vigília física anterior seja, vamos dizer assim, catalisador da projeção consciente. Ok? Depois nós vamos para a fase de exteriorização da consciência. Então, nós estamos aqui e agora nós vamos exteriorizar a consciência para fora do corpo. A imensa maioria das vezes isso ocorre de maneira inconsciente. Nós estamos com a nossa cognição apagada quando acontece isso e nós despertamos consciente no período extrafísico. Mas pode ter a lucidez dessa fase de exteriorização da consciência. E alguns de vocês, eu garanto que já passaram por isso. Então, o que pode acontecer, pessoal? Primeiro, a hipnagogia. Aquele estado que parece que eu estou lúcido e eu estou escutando um pouco a dimensão intrafísica, um pouco a dimensão extrafísica. Parece que eu estou sonhando acordado, mas ainda eu estou acordado. Pode acontecer o balonamento. Parece que você é do tamanho do seu quarto. Ou seja, houve um inchar das energias conscienciais. Você se sente com um balão. Pode ocorrer sons intracranianos. Você está saindo fora do corpo e você tem sons como se fossem assovios, apitos. Parece que uma locomotiva está dentro da sua cabeça. Tudo isso é da parafisiologia. Pode acontecer, pessoal, visão dupla. Você pode ali tentar abrir o olho, você vê um pouco da dimensão intrafísica e também um pouco da dimensão extrafísica. Sugestão, se manter calmo, saber que você está no período de exteriorização ou decolagem do psicossoma e manter a vontade firme e inquebrantável. Eu vou sair lucidamente fora do corpo. Essa fase ela dura poucos minutos, pode eventualmente ser desconfortável, mas essa fase ela é muito importante porque se a gente passa por ela, a tendência da gente ter uma projeção com muita lucidez no período extrafísico, ela é muito maior, certo? Terceira fase, o período extrafísico, ou seja, os seus minutos ou horas que você vai sair, vai passar fora do corpo. É todo o seu período extrafísico. Então pode acontecer de você apenas estar lúcido dentro do seu quarto. Vai ver você, o marido, a esposa, você pode caminhar dentro de casa, certo? É o período extrafísico. Ou você pode ir para ambientes extrafísicos, onde existe paredes, com edificações, como se fossem os ambientes aqui da dimensão intrafísica, e você pode ter encontros com consciências projetadas, semelhante a você está com uma consciência projetada, ou encontro com consciências extrafísicas, que já passaram pela morte biológica. Essas consciências extrafísicas, elas podem ser conhecidas de você, ou seja, parentes de pessoas que já passaram pela morte biológica, ou desconhecidos, apenas desconhecidos, como a gente passa na rua todos os dias. Mas é o período extrafísico. Para você dinamizar o seu período extrafísico, você tem que estar com muita atenção e ativando muito a sua memória em tudo que está acontecendo no período extrafísico, certo?
Segundo, foi o que nós já falamos aqui numa pergunta. Se você puder, você exterioriza as suas energias para que o seu nível de lucidez e rememorização ele aumente. Certo? Nós temos mais 3 perguntas aqui, da Adriana Braga. Também acontece que pessoas me chamam e muitas vezes me chamam com nomes que tive em outras vidas, mesmo quando eu estou entre vidas. Eu vou projetada, certo? Isso é comum, tá, pessoal? Então, se você encontra um amigo que não é dessa vida e é de outra vida, ele vai te chamar como se chamava em outra vida. Quando me chamam, eu vou como se houvesse um imã. E está lá. Sim, o chamado ele é uma evocação. E o chamado e a evocação, ela é uma exteriorização de energia. A energia é como se fosse um ímã, você falou aqui a palavra ímã, um elemento atrator, e é isso que ocorre mesmo. Outra pergunta da Betinha: porque algumas vezes tenho lembranças da projeção, mas não consigo ouvir o que a consciência está dialogando comigo? Na maioria das vezes, quando retorno para o soma, eu me recordo de muita coisa. Mas já aconteceu de algumas vezes eu não conseguir ouvir e que a consciência estava me falando. Por que isso? Tem 2 ideias para a gente trabalhar aí, certo? Uma, você funciona de forma mais visual e menos auditiva, e daí você tem mais dificuldade de rememorar o que aconteceu a nível de audição, as palavras, os sons e tudo mais. Isso é bem importante, você tem que levar em conta. Nós temos vários tipos de memória, né? Tem gente que é muito bom para memória nominativa, tem gente que é muito bom para data, tem gente que é muito bom para os detalhes de tudo que está acontecendo, e tem outras pessoas que não são boas nesses tipos de memórias, e outras pessoas que têm alguns tipos de memórias muito boas e outros tipos de memórias que não tão boas. Então, se você está falando da questão aqui do áudio, né, veja se não pode ser isso no seu caso. Outra coisa, às vezes, na dimensão extrafísica, a consciência ela pode estar telepatizando com a gente, que é a forma mais correta de diálogo na dimensão extrafísica, e a gente tem uma certa inabilidade na telepatia, a gente tem uma certa inabilidade no diálogo não verbal, e daí isso aumenta muito a nossa dificuldade de rememoração. Provavelmente é isso que esteja acontecendo. Um comentário aqui da Adriana: em outras vidas as projeções eram mais fáceis, mas na vida atual parece difícil. Quando criança era só querer e ir, mas passou o tempo e parece que fui bloqueado. Não é assim como um estalar de dedos, como na infância. Por quê? Olha, Adriana, isso é bem natural, tá? O parapsiquismo, e dentro do parapsiquismo temos a projetabilidade lúcida, ela é muito maior quando a gente é criança. Por quê? Nós estamos num período que a gente chama que a gente está fechando a ressoma. A gente está fechando a fase de reencarnação. A gente está fechando, vamos dizer assim, o encaixe total do psicossoma com o corpo físico. Isso vai até os 7 anos de idade. Então é muito fácil a gente ouvir relatos parapsíquicos de crianças, que é a criança que diz que tem um amigo invisível. Às vezes esse amigo invisível não é um amigo invisível, é invisível para os pais. Para ela está vendo. É uma consciência extrafísica. É um amigo de outra vida, ou um amigo do período extrafísico. Às vezes ela relata um monte de sonho lúcido. O pai e a mãe que não tem conhecimento sobre isso é só um sonho. Mas sim, ela teve uma projeção. Isso é natural por esse processo da gente estar fechando o processo de ressoma até os 7 anos. Outra coisa,
criança, ela é extremamente autêntica, ou seja, ela não tem inibidores do parapsiquismo. Quanto mais nós vamos nos moldando conforme a mesologia, o ambiente, a gente vai perdendo a autenticidade e a tendência é a gente inibir o nosso autoparapsiquismo. A gente trabalha para reverter essa situação. Pergunta da Maria aqui. A dupla, você não trabalha com as energias? A dupla, você não trabalha com as energias, contribui na projeção não consciente? Não, a projeção consciente é um fenômeno individual e depende só da sua vontade, certo? Então, você vai ver que desenvolvendo a projetabilidade lúcida, você vai começar a assistir a dupla que não trabalha energia também. Isso vai ser algo natural, mas o início, meio e fim da projeção só tem um responsável, você mesmo, certo? Pode chover canivete, pode estar em qualquer situação, que o responsável pela projetabilidade lúcida é você. Se a gente tiver que ter um ambiente propício, o melhor momento da vida para apostar na projeção lúcida, isso nunca vai acontecer. Pega as técnicas, aplica e faça a autoexperimentação. É possível alguém se projetar e como? Não, isso é super possível, pessoal. E o como é com a nível de informação. Isso acontece nas melhores famílias. Acontece sim, pessoal. Tive uma saída, olhei para a minha mão. Sabia que estava projetada, mas vi o meu soma. Tive problema de respirar e voltei. Perdi a experiência. Como fazer para não pensar na respiração? Isso aqui é uma grande pergunta, né? A pergunta da Maria. Um dos maiores inibidores de projeção consciente, de consciência contínua, que é aquela que você está lúcido, começou a trabalhar a energia, não perdeu a lucidez e está saindo fora do corpo, é você chegar no momento que você sente a ausência da respiração. Que é um movimento autônomo, acontece a qualquer hora, sem parar. A gente, né, não tem controle sobre ele, mas quando a gente sente falta da respiração, dá aquela sensação, eu tenho que respirar. Porque isso é mecânico, aconteceu desde o primeiro sopro. E a gente faz uma conexão, se eu não respirar, eu estou morto. E o psicossoma, ele não respira, porque na dimensão extrafísica não tem ar. Então, assim, ó, Maria, para que a gente supere isso, é passar N vezes por essa experiência e se manter calmo. No momento que você sentir falta do movimento de respiração, a gente aplicar a lucidez. E se eu não estou respirando, é porque eu estou sentindo, acontecendo as coisas de psicossoma. Eu vou me manter calmo aqui, que eu vou daí entrar na experiência de modo saudável, ok? Seguindo aqui a nossa palestra, a nossa live, temos o período de interiorização da consciência. Agora a consciência ela tem que voltar e fazer o download das ideias. O voltar, pessoal, às vezes ela tem sinais e sintomas muito parecidos com a fase de exteriorização da consciência, balonamento, sons intracranianos, hipnopompia, que é aquele, parece que você está sonhando acordado, e tem um fenômeno que acontece com muitas pessoas, alguns de vocês podem ter passado, que é a catalepsia projetiva, que é aquele momento que a gente acorda e a gente não consegue se mexer. Isso se chama estado cataléptico. Não é da projeciologia, não é da conscienciologia, é da medicina isso. É um estado cataléptico. Você não tem autonomia sobre o seu corpo e você não consegue mexer com ele. Esse estado cataléptico acontece muito na fase de interiorização ou retorno do psicossoma ao soma. Às vezes ele pode ser desconfortável, mas passa por alguns segundos ou alguns minutos. Se você permanecer algum tempo a mais em catalepsia, uma técnica, tente focar toda a sua atenção na sua língua e fazer com que a sua língua se mova. Movendo a língua, a gente sai desse estado cataléptico
e depois segue a experiência, ok? E depois temos a vigília física posterior, que é o voltei do corpo. O que fazer? Primeira coisa, pessoal, anotação. É a projeciografia. Você tem que anotar, porque nós não podemos confiar na nossa memória. Hoje eu não confio na minha memória nem aqui na dimensão intrafísica. As pessoas vão te pedindo, vão te fazendo solicitações, vai surgindo tarefas ao longo do dia. Para mim, ó, pessoal, papel e caneta. Eu não acredito e não confio mais 100% na minha memória. Agora, imagine numa memória de uma projeção consciente. Geralmente, depois de algumas horas, o nível de qualidade de rememoração da sua experiência ela vai cair e você perdeu. Se você teve uma projeção consciente, rememorou tudo e você voltou a dormir, a chance de você perder essa memória ela é muito grande. Então, a vigília física posterior, uma das maiores técnicas é a anotação. E agora, pessoal, nós temos 10 minutos aí para encerrar a nossa live. Uma das maiores e melhores técnicas para a gente sair fora do corpo é a técnica da saturação mental. Você vai se autossaturar com o tema da projeção consciente. Como fazer isso? Lendo sobre o assunto. Falando sobre o assunto, indo no YouTube, no Google e vendo, consumindo o assunto. Você pode colocar, inclusive, no seu quarto, a foto de uma pessoa saindo fora do corpo. Você pode colocar no seu quarto uma pergunta: estou sonhando ou estou acordado? Você pode colocar no seu quarto uma frase: hoje à noite eu vou sair fora do corpo. Então, a saturação mental leva ao experimento. Isso vai acontecer em um dia, em uma semana? Não. Vai acontecer num tempo mais dilatado, certo, pessoal? Mas primeiro, saturação mental. Depois, pessoal, neste livro aqui, nós temos 41 técnicas para sair fora do corpo, que você pode aplicar de forma autônoma no seu dia a dia. Então, existem inúmeras técnicas para tudo que é gosto, tipo, estilo de vida. Eu vou falar de uma técnica só, devido ao nosso tempo, e uma técnica que eu já apliquei e deu muito certo, que é a técnica da projeção consciente através da sede, certo? Então, agora, né, são aqui quase 16 horas, 4 da tarde, eu vou começar a aplicar essa técnica. Eu não vou mais beber, eu vou passar sede, certo? Então agora eu vou, né, passo o horário, vai chegar de noite e eu vou estar com sede, porque eu estou aplicando a técnica da projeção consciente através da sede. Antes de dormir, eu vou pegar um copo d'água, não vou beber, né? Como eu estou com sede, eu vou ter mais desejo de tomar água, e eu vou colocar esse copo d'água num local. Quando eu fazia técnica, eu deixava na cozinha da minha casa, num determinado local. A tendência biológica, fisiológica, é que a gente tente matar a sede, certo? E o que pode acontecer, pessoal? Você sair fora do corpo e de psicossoma ao encontro do copo d'água. Porque o psicossoma também sofre a influência do corpo físico. E o corpo físico está com privação d'água, está com sede. Então, o que aconteceu comigo? Eu saí fora do corpo, eu não me dei conta que estava fora do corpo. Para mim, eu estava acordado, saí do meu quarto, fui até a cozinha e tentei pegar o copo. O que acontece quando o psicossoma tenta pegar o copo? Ele passa a mão. Quando passa a mão, que estranho, não estou conseguindo pegar o copo. Passei de novo, não me dei conta que eu estava projetado. Atravessou o copo. Opa, se eu não estou conseguindo pegar o copo, é que eu estou de psicossoma. Se eu estou de psicossoma, eu estou projetado. E daí vem a lucidez. Daí, opa, estou aqui de psicossoma, vou ver meu cordão de prata, vou ver meus chakras, vou ver a turma da minha casa dormindo,
vou ter uma experiência extrafísica, isso é muito bacana. Então, a técnica da sede é uma técnica que na minha casuística funcionou muito bem e eu convido vocês a fazerem essa técnica. Sempre num limite que não interfira na nossa saúde, tá, pessoal? Além disso, nesse livro aqui tem outras 41 técnicas que você vai ver. Tem despertamento musical, então quem é muito de áudio é bom. Tem outra que tem a ver com contagem de passos, para quem tem calma, gosta de matemática, é bom. Então tem várias e várias técnicas, só que apliquem técnica pelo menos durante 30 dias. Outro macete, vamos dizer assim, apliquem várias técnicas, daí vocês vão descobrir qual é a melhor técnica que se encaixa com o seu temperamento. Eu vou ler mais 2 perguntas aqui, nós já estamos... Certo, quase que encerrando. A Adriana pergunta: quando criança me projetei por longo período em Portugal, numa cidade específica. Tempo depois, vim viver em Portugal e casei com um rapaz dessa família. Reconheci a cidade, toda a família, mas a família não me reconheceu. Essa família tem uma raiz cigana e já tive outras vidas como membro dessa família quando era criança. Hoje vivo na França. Excelente seu relato projetivo, Adriana. Tem um livro que se chama, vamos ver se a minha memória está boa, O Andarilho das Estrelas. É um livro baseado em fatos reais. O nome dele é Jahel Standing. Então, o que aconteceu com o Jahel Standing? Ele matou uma pessoa, mais ou menos em torno de 1910, algo assim, lá nos Estados Unidos. E naquela época tinha calabouço, tortura, tinha camisa de força. O que eles faziam lá nisso aí? Botavam o Jahel Standing numa camisa de força, molhavam a camisa de força, e a camisa de força fazia constrição. Tanta constrição que levava ao desfalecimento dele. Ele desmaiava. Só que esse desfalecimento fazia com que ele tinha projeção. Então ele narra nesse livro, O Andarilho das Estrelas, inúmeras projeções. Dentro dessas projeções, ele conheceu uma moça. Ele ia lá, visitava a moça, visitava a família, visitava a cidade, a casa. Quando ele saiu da prisão, essa moça veio ser a futura esposa dele. E todos os membros da família que ele já conhecia projetado viraram membros da família biológica dele. Muito parecido com o que você relatou. Última pergunta da Betinha. Então, quando ocorre de forma telepática, eu consigo rememorar? Interessante. E isso de quando a consciência está usando de verbalizar, sabia quando ela também não consegue ainda se conectar comigo de forma telepática? Pode ser também. A dificuldade de comunicação entre as dimensões são de lá para cá e de cá para lá. Então, às vezes, a consciência tem dificuldade de manter uma conexão com a consciência projetada, como também a consciência projetada tem dificuldade de manter uma conexão com a consciência. Pessoal, nós estamos aqui no nosso horário. Eu tenho alguns avisos aqui da instituição. Então, primeiro, eu convido a todos, pessoal, a participar da próxima turma do curso de Projeciologia à Distância. Data de início, 7 de abril. Data de término, 26 de maio de 2019. Então, são encontros periódicos nesse nível aqui de live, só que antes o aluno passa por uma semana onde ele faz download na nossa plataforma EAD de estudos, verbetes, animações, técnicas. Esse curso aqui, se nós fôssemos imprimir ele dá umas 400 páginas. Então, você estuda durante a semana, assiste vídeos de professores durante a semana, no horário que você quiser, fica disponível 24 horas, e depois num horário, num dia agendado, semanalmente, você tem 1 hora
você tem uma aula de 2 horas com professores do Instituto para tirar dúvidas e sanar questões. E um outro aviso, pessoal, no próximo sábado, dia 26 de março, temos um curso livre chamado Autossuperação da Ansiedade. Esses 2 cursos que eu estou convidando vocês estão no nosso site. Então, aguardo a inscrição, agradeço a audiência e boa tarde.